Um, dois, três, testando. Estamos começando mais um vídeo aqui. Primeiro emprego e humilhação no trabalho é uma coisa que anda junto a junto. Por quê? Seu primeiro emprego, você não sabe muito bem como agir nessas situações. E hoje a gente tá aqui com a história da Lei, que vai contar um pouco sobre seu primeiro emprego e a humilhação que ela passou. E é pra gente saber o que fazer nessa situação. Então, eu vou rodar o vídeo e no final do vídeo eu deixo uma opinião. E pra você não ficar perdido, eu vou deixar marcado na linha do tempo, onde é o vídeo da Lai e onde é a minha opinião. Todo pobre já passou alguma humilhação no trabalho e eu vou contar uma história pra vocês. Meu primeiro trabalho registrado foi em um telemarketing. E modéstia à parte, eu sou muito boa em vendas. Então, nos primeiros 7 meses, mais ou menos, eu tava me destacando muito, tava me saindo muito bem. Mesmo que é uma coisa que eu detesto fazer. E como eu tava me destacando e fazendo a minha supervisora e o meu coordenador ganhar dinheiro, eu era super elogiada, bem tratada. Eu poderia ir com a roupa que eu quisesse, que eles não falavam nada. Era as mil maravilhas, porque, né, eu tava cumprindo minha função perfeitamente e enchendo o bolso deles de dinheiro. Só que quem já trabalhou com vendas sabe que é uma montanha russa. A gente tem altos e baixos, então tem mês que você vai ganhar muito dinheiro e mês que você vai viver com o seu salário. E aí, o primeiro mês que eu não vendi bem, que eu não tava legal, adivinha, o tratamento mudou totalmente. Não vou negar que eu sou uma pessoa que fala muito, eu gosto muito de conversar, e isso muitas vezes pode parecer que atrapalha o meu trabalho, mas pelo contrário, é das conversas que eu tenho com as pessoas ao meu redor que eu tirava argumentos para conversar com meus clientes e consequentemente vender mais. E aí, como uma punição por eu não estar vendendo, a minha supervisora me isolou de todo mundo. Então era assim, era uma sala enorme e aí tinham 2 fileiras de PA, né, mesa e cadeira, e aí ela me colocou numa terceira, aqui, só que virada de costas pra todo mundo. Ou seja, eu passava o dia inteiro olhando pra parede, sem nenhuma interação humana, porque ela sabia que conversar era algo que eu gostava muito, então ela queria me castigar, já que eu não tava vendendo. No primeiro mês que eu não tava vendendo. Aí você pergunta, Lailota, a sua produtividade melhorou porque você ficou isolado e não tinha ninguém pra conversar? Claro que não, pelo contrário, porque como eu não tinha nenhum estímulo, eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar, eu tentava lá fazer o básico e não tava conseguindo nem fazer o básico bem feito. E aí, claro que ela achou outra forma de me humilhar. Normalmente, quando você passava, sei lá, 2, 3 horas sem vender, ela chamava o seu nome bem alto pra todo mundo ouvir e saber que você não está vendendo, pra você se sentir envergonhado. Chamava na mesa dela e mostrava que você não estava vendendo. Só que comigo o tratamento era diferenciado. A cada 1 hora que eu não vendia, ela gritava pra operação inteira que eu não tinha vendido e ainda me chamava pra mesa dela. Então eu trabalhava 8 horas por dia, então pelo menos 7 vezes ela gritava pra todo mundo que eu não tava vendendo e fazia eu ir lá na mesa dela. Só que o trabalho de uma supervisora, na minha visão, é você auxiliar os seus operadores de como vender, como fazer pra mudar esse resultado, não deixar eles envergonhados e não trazer nenhuma solução. E o pior de tudo é que essa estratégia funcionava, porque eu ficava tão em pânico de ficar sendo chamada tantas vezes, de às vezes eu tava num raciocínio, tá sendo interrompida, de estar sendo humilhada, chamando na frente de 30 pessoas, mostrando que eu não tava conseguindo fazer o meu trabalho, que era o mínimo, que eu me esforçava assim 10, 20, 30 vezes mais pra vender, só pra ela não me chamar. Então essa diaba de óculos conseguia realmente fazer o que ela queria comigo, me apavorar e fazer eu vender. Só sei que essa megera me gerou tantos traumas que eu sonhava com ela me chamando, com eu chorando na minha PA porque eu não tava conseguindo vender. Juro, ela me deixou muito traumatizada na época. Você assistindo pode até pensar besteira. Ai, mano, que menininha tonta, sabe? Não aguenta ser chamada na mesa da chefe. Só que imagina, gente, eu trabalhando 6 por 1, todos os dias praticamente, só folgava no domingo, e essa mulher não dando a paz pra minha cabeça, não deixando eu desenvolver o meu trabalho, porque sempre que eu não tava conseguindo fazer, ela me humilhava. Além disso, ainda nesse trabalho, eu tinha um coordenador que era extremamente machista e assediador, então ele fazia eu ficar desconfortável várias vezes por semana. Ele já falou tanta coisa pra mim que, meu Deus do céu. E o pior é que essa megera era tão boa em humilhar as pessoas pra vender que ela virou coordenadora. Sim, às vezes o mal vence. E aí, quando deu 1 ano de empresa, eu pedi demissão. E falar pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz, porque se custar a sua paz, já custou caro demais. Primeiramente, se você está no seu emprego e é um emprego extremamente competitivo e que tem vendas envolvidas, o mal sempre vai vencer. Porque pensa comigo, a empresa é extremamente capitalista. Você está ali, você é um funcionário, está sendo pago para dar lucro para a empresa. Mas a gente está no modelo de escala 6 por 1, que hoje em dia a gente dá
muito mais lucro para a empresa do que a gente tem de retorno. Porque quando as leis trabalhistas começou lá atrás, que você tinha a escala 6x1, era pensada para uma pessoa sair de casa, trabalhar bonitinho, e quando chegar em casa, outra pessoa ia estar lá fazendo as tarefas domésticas, que era o padrão familiar que a gente vivia. O marido saía para trabalhar e a mulher ficava em casa. Porém, hoje em dia, os dois saem para trabalhar, voltam para casa e mesmo assim não tem dinheiro suficiente para passar um mês, porque a escala 6x1, a gente produz muito mais recurso do que a gente ganha de volta. Porque imagina você trabalha de telemarketing e o que você vende é um curso online. O quanto que a empresa vai gastar para produzir aquele curso? Às vezes ela vai gastar ali com o influenciador, produz os vídeos e vende aquele curso de uma maneira que vai chegar um momento que aquilo ali é uma mídia, que você pode distribuir ela através de um link, através de um site. Então o custo de operação é muito reduzido para o custo de operação antigamente, igual um curso online que a gente ia presencialmente, no espaço físico, fazer o curso, tinha aquele tanto de coordenador, secretária, tinha livro impresso. Então todos esses custos são reduzidos e tudo isso vai para o bolso da empresa. Quanto mais cuzão você for no mercado de trabalho, nessas posições que trabalham com vendas, mais você vai ser aplaudido. Essa estratégia de sininho, essa estratégia de gritar o nome, são todas estratégias psicológicas para fazer a pessoa se sentir acuada, se sentir envergonhada de não estar conquistando aquilo que era almejado. Mas ali dentro, num ambiente onde todo mundo concorda que aquilo é o certo, aquilo acaba virando certo, mesmo você inconscientemente concordando com aquela situação. Outra coisa aqui que eu coloquei, quando você coloca uma pessoa virada para a parede, que você tira o ambiente dela de comunicar, que é a primeira coisa que a gente aprende, comunicação no mercado de trabalho, é extremamente essencial justamente para aprender as dores do cliente. Se um cliente não compra de você porque o preço é elevado, ou porque você não sabe muito bem como conversar com ele ainda, através de outras pessoas ali que falam assim, não, cliente de tal idade, mulher X, a gente vende desse jeito. Agora um adolescente tal, que vai ter outras dores, a gente vende de outro jeito. Isso é o princípio básico da venda, conheça seu cliente. Quando você tira isso da pessoa, você tira o estímulo da pessoa, o que vai sobrar? Passar 6, 8 horas virado para a parede. Produtividade não conta em 8 horas trabalhadas. 4 horas eu fui super produtivo, fiz muitas vendas, uma hora o rendimento vai cair mesmo, por causa que a gente é humano, a gente cansa, dias e dias de vendas. Dezembro vai vender mais, dependendo da coisa. Janeiro, que é volta às aulas. Agora, final de janeiro, que a pessoa tem muita conta para pagar, vai vender menos. Então, realmente tem um ciclo de vendas ali a ser respeitado. Mas, infelizmente, a empresa só vai olhar assim, normalmente ela fazia 50. Esse mês ela fez 100, mês que vem eu quero que ela faça 150. Ela não vê o 100 como topo, ela vê que sempre pode subir mais. Então, é uma ideia muito errada que a gente tem até para nossa vida mesmo, que a gente sempre pode crescer mais. Então, a coisa mais saudável que a gente pode fazer para a nossa vida é sempre colocar um limite. Um limite de quanto que a gente quer ganhar, um limite de quanto que a gente pode fazer, um limite de quantas horas a gente quer dedicar para aquilo. E dentro da empresa, esse limite não existe. Para a nossa própria saúde mental, a gente tem que colocar uns limites nas nossas metas, enquanto a gente pode fazer, para saber assim, não, normalmente aqui vende 50 por mês, vai ter mês que vai ser 60, vai ter mês que vai ser 20, mas na média vai dar tudo ok no final das contas. Isso é extremamente importante para nossa saúde mental como vendedor, porque vendedor, telemarketing é uma das piores profissões que existe, porque você passa diariamente recebendo vários nãos, e o ser humano não foi feito para receber não, o ser humano não sabe lidar com a rejeição muito bem, então isso cansa a saúde mental de uma maneira extremamente negativa. E para você já tem lei contra assédio moral. Se a gente pesquisar no Google lei contra assédio moral no ambiente de trabalho, que é tudo isso que ela relatou, ficar virado para a parede, tá toda hora, tem um tratamento diferenciado dos outros, tudo isso que leva à humilhação, é a lei 14.457 de 2022. Ela protege você de tudo, de assédio moral, de assédio vertical, de assédios jurídicos, proteção contra a mulher, e você tá amparado pela lei. Por isso que muitas empresas que trabalham assim diretamente com vendedores, tudo isso que envolve extrema carga em cima da pessoa emocional, ela muitas das vezes não vai deixar você ter um celular. Muitas das vezes o celular vai ficar guardado no armário e você pode pegar ele só no final, porque isso reduz a chance de você gravar alguma coisa ou criar alguma prova contra a empresa quando você for denunciar ela. E é por isso que também, muitas das vezes quando você denuncia uma empresa, você fica meio que queimado no mercado de trabalho, porque a empresa passa a informação para outra empresa, então tem várias coisas de assédio que a empresa faz com você que você não vai conseguir se defender lá para frente. Mas não é só de notícia
notícia ruim que vive o mercado de trabalho. Eu queria trazer uma notícia aqui que eu vi para você esse dia que eu achei muito interessante, que é uma mulher trans que aos 35 anos de idade, ela conseguiu seu primeiro emprego com carteira assinada no mercado e ela ficou muito feliz de ser reconhecida por isso. Então, se um lado o mercado de trabalho está regredindo, do outro a gente pode ver que tem empresas evoluindo e que o mercado de trabalho é extremamente enorme, que a gente não pode segmentar o mercado de trabalho como se tudo fosse ruim, como se ter a carteira assinada fosse ruim, como se esse seguro que o CLT passa é muito bom para no final do mês você saber como vai ser, e nem todo CLT é ruim. O CLT base pode ser ruim para as pessoas, mas nem todo CLT é ruim. Movimentos de trabalho que são bem piores, e tudo isso é pra gente refletir sobre a sociedade que a gente tá vivendo e sempre querer melhorar ela. Mais um videozinho dela, vou passar um pedacinho aqui. Dia 26 agora eu fiz um mês no meu trabalho. E há anos atrás eu venho atrás desse meu sonho, que é trabalhar de carteira assinada, sabe? Confesso pra vocês que quase desisti. Não foi fácil, não foi fácil. Eu com meus 35 anos consegui meu primeiro trabalho de carteira assinada. Então, gente, hoje eu me vejo eu trabalhando de carteira assinada. Eu, como trans, eu tô me encaixando na sociedade, sabe, galera? De verdade, eu tô me encaixando, eu tô fazendo parte, eu me sinto que dessa vez eu tô fazendo parte da sociedade, de verdade, coisas que eu tava desistindo porque é muito difícil pra gente trans conseguir, ninguém quer associar, sabe? E então, quando eu me vejo eu fazendo tudo isso, sabe, recebendo meu dinheirinho, fazendo parte, acho que eu tô descobrindo esse outro lado agora, sabe? É que eu tô me encaixando, eu estou me encaixando. E quando ela fala me encaixando, é exatamente isso o mercado de trabalho. Quando você tá empregado, que pergunta, o que você faz da vida? Você tem um emprego, você tem uma profissão, você tem algo que te resume, muitas das vezes, sabe? E é exatamente isso, a sensação de ter um emprego, de algo que você quer fazer, e é exatamente dessa sensação que a gente tem que correr atrás, de estar feliz com o que tá fazendo, por causa que a gente vai fazer aquilo por muitos anos da nossa vida. E eu queria saber de você, como você é com o seu trabalho, como tá aí desse lado, se você tem um sonho, se você pretende mudar de emprego, como é que tá a sua vida no mercado de trabalho. No mais, o meu nome é Antônio Venâncio, o criador desse canal. Eu queria te pedir encarecidamente que se inscreva no meu canal, isso ajuda muito o meu trabalho aqui na plataforma. No mais, tem um link aparecendo aqui para qualquer doação de valor que ajude na manutenção do canal. E se você puder deixar um like, um comentário, se inscrever, isso vai ajudar muito o meu trabalho aqui na plataforma. E mais uma vez, muito obrigado. Deixa a sua opinião aí, que eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.